Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, hoje nós temos aqui Mateus 9, 27 a 31. E aqui nós vemos claramente a confissão de fé, desses 2 cegos, a confissão de fé deles a Jesus. Eles que confessam a fé em Jesus como o Messias, o esperado, o prometido, aquele que tinha sido prometido pelo Pai. Porque veja, quando eles gritam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Então, essa expressão filho de Davi, eles já estão aqui dizendo que Jesus ele é aquele que deveria vir. Mas não fica só aí. Mais uma vez, então, quando eles entram em casa, Jesus ainda pergunta para eles: Vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? E eles dizem: Sim, Senhor, nós acreditamos. Então Jesus diz: seja feito conforme a vossa fé. E diz o texto que eles ficaram curados. Ora, esse texto do Evangelho, ele tem muito a nos dizer. É um texto curto, pode parecer que é simplesmente uma cura, mas não se trata só de uma cura. Se trata de proclamar Jesus como Messias, Senhor e Salvador de nossas vidas. Se trata disso. Quando nós, por exemplo, nós católicos, nós dizemos e nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos diante da Santíssima Eucaristia, por exemplo, nós estamos fazendo como esse cego: Filho de Davi, tem piedade de mim. Nós estamos reconhecendo naquele pedacinho de pão que para os irmãos separados e para outros de outras denominações é apenas um simbolismo. Eu gostaria de dizer, não. Na Igreja Católica não há simbolismo. Naquilo que toca principalmente aos sacramentos, nós temos símbolos sim, mas os sacramentos não são algo simbólico. Não. Os sacramentos, eles são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Ele opera ex opere operato, pelaquilo que ele significa e contém. Isso pode parecer algo assim bobo, mas não é. Não é. Os sacramentos, nós estamos proclamando nos sacramentos a divindade de Cristo, como esses cegos fizeram. E Jesus, por vezes, ele pode perguntar: vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? E nós, sim, Senhor, nós cremos. Para nós católicos, por exemplo, o batismo. Para nós católicos, o batismo, ele confere graça. Ele confere ele faz uma modificação na nossa alma. Diferente para os protestantes, que para eles é um símbolo. Então, de fato, se é só um símbolo, para que batizar uma criança? Só para fazer ela entrar na comunidade? Aí não tem o menor sentido mesmo, Nesse ponto, não tem o menor sentido. Para que você vai? Deixa ela crescer, e se ela quer professar essa fé, porque para eles é uma entrada na comunidade, uma aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, mas não confere graça alguma. Para nós, não. Por que batizamos as crianças? Porque o batismo confere graça. Ele infunde em nós um organismo sobrenatural que nos faz capaz de Deus. Ora, se eu quero chegar a Deus, Deus é infinito e eu sou finito, jamais eu chego a Deus, sendo infinito e Deus finito. Então, Deus, ele nos capacitou com a graça
que recebemos no batismo para podermos, com a graça, viver a vida de Deus. Sem isso, é impossível. Sem a graça, viver a vida de Deus para nós, não tem como. Então, para nós, isso, os sacramentos, eles operam ex opere operato, pelo aquilo que eles contêm e significam. E por isso nós batizamos as crianças. Por quê? Porque se tem um presente que o pai pode dar para um filho melhor do que o batismo, não existe outro. Não existe outro. Ela se torna ali agora filho de Deus, né? Pelo batismo, filho de Deus, revestido com os dons, os dons infusos do Espírito Santo, os 7 dons, né, do Espírito Santo, com as virtudes teologais de fé, esperança e caridade, né, com a vida de Deus fluindo dentro daquela pequena alma. Que coisa maravilhosa! E assim também vale para a Eucaristia, assim vale para a unção dos enfermos. Cada sacramento, quando nós estamos, por exemplo, sujos do pecado, e nós vamos lá e se humilhamos diante de Deus, que está ali na pessoa do ministro sagrado, e ele diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós cremos. Vocês creem nisso? Cremos. É Jesus perguntando para nós: vocês acreditam que eu posso perdoar o pecado de vocês? Sim, Senhor, nós acreditamos. Seja feito então conforme a vossa fé, porque eu deixei esses sacramentos. Na Eucaristia, quando nós nos prostramos diante da Eucaristia, nós cremos firmemente que aquilo não é um pedacinho de pão. Não, que após a consagração, após o momento da epiclésia, onde o padre estende as mãos sobre as espécies do pão e do vinho, a partir daquele momento, pelo milagre da transubstanciação, que o que muda não é a aparência, não é o acidente, né? O que muda é a substância. Ali nós cremos profundamente que é Jesus. Jesus não precisa virar uma carne na mão do Padre para nós acreditar. Ele já fez isso em Lanciano, em tantos outros milagres eucarísticos, mas ele não precisa fazer isso diante de nós, porque nós acreditamos que é Ele. Por quê? Porque Ele disse: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Jesus nunca disse que isso simboliza o meu corpo, isso representa o meu corpo. Não. O verbo ser para o judeu é algo muito caro. É um verbo que só é utilizado para Deus. Um judeu, jamais ele diz: eu sou carpinteiro. Não. Eu carpinteiro. Porque o verbo ser é um verbo que só é usado para Deus. Porque ele disse: eu sou aquele que sou. Então o verbo ser é de Deus. Ele é o único que é. E na realidade isso é verdadeiro, porque nenhum de nós somos por nós mesmos. Nós somos por Deus. E olha que bonito, quando Deus nos cria, quando Deus nos criou, Deus, ele criou a cada um de nós, e ele criou todo o universo. Mas olha que bonito, o ato criador de Deus diz que agora, nesse momento, em todos os momentos, Deus, ele não para de pensar em nós um minuto sequer, senão nós cairíamos no nada. Significa dizer que Deus está sustentando todo o ser criado. Homem, os seres humanos, os anjos, os animais, os minerais, os vegetais, tudo que existe no cosmos, o universo inteiro, Deus está sustentando tudo isso agora no ser. Se ele deixa de parar de pensar em alguma coisa, aquilo cai no nada. Entende, irmãos? Olha que maravilha, nós cremos nisso. Nós cremos profundamente, e é isso que Jesus hoje está querendo suscitar em nós, quando ele pergunta para os cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus agora, como para nós católicos, ele está dizendo, é como se esse evangelho de hoje, ele quisesse renovar a nossa fé, especialmente na economia sacramental, que está sendo tão deixada de lado, que as pessoas estão tratando o sacramento como simplesmente fosse algo assim, meramente casual ou social, algo que a gente faz. Não, irmãos. Os sacramentos, eu volto a dizer, e uso de novo essa palavra, eles ex opere operato, eles operam pelaquilo que eles são, pelaquilo que contém. Quando você recebe a Eucaristia, você está recebendo Jesus mesmo, tocando fisicamente o nosso corpo humano. Que coisa extraordinária. Hoje, então, diante desse evangelho maravilhoso, vamos pedir a Deus, né, para que a gente possa renovar a nossa fé em Jesus.
E aqui eu quero dizer que crer em Jesus é crer no Cristo totus, no Cristo total. É crer em Jesus e crer naquilo que Jesus deixou. Cada sacramento foi instituído por nosso Senhor. Cada um deles. Todos os sacramentos não é obra, invenção da igreja. Não. O aperfeiçoamento do rito, a organização do rito, sim. Mas os sacramentos, a essência é Jesus. A Eucaristia, ele disse no Evangelho, fazei isto em memória de mim. Fazer o que ele fez. Na última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, pronunciou as palavras e disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Em João 20, 22, ele disse, a quem vocês perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês retiverem, eles serão retidos. Em Tiago diz lá, tem alguém enfermo? Chame o presbítero da igreja. Cada sacramento, o sacramento do matrimônio, que já era a união de um homem e de uma mulher, desde a origem do ser humano, Jesus eleva isso, a dignidade de sacramento. Aquilo que já era a união, que nem as águas do dilúvio, está lá no ritual do sacramento do matrimônio, nem as águas do dilúvio pôde destruir, Jesus eleva isso, a dignidade sacramental. E coloca isso num nível muito acima. Que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. O sacramento da ordem, né, que ele opera através dos seus ministros sagrados. Então, cada sacramento foi deixado pelo próprio Cristo. Nenhum sacramento é invenção humana, é uma invenção da igreja, das pessoas da igreja. Não! Cada sacramento foi deixado, dado de presente para nós, porque Jesus sabia que nós precisaríamos muito de cada um desses sacramentos para a nossa salvação. Louvemos a Deus hoje, agradecemos a Deus hoje por esse evangelho maravilhoso que nos convida a aumentarmos a nossa fé no Cristo, não só no Cristo em parte, mas no Cristo total, que é crer em Jesus e na sua obra. Entende, irmãos? Crer em Jesus e crer na sua obra é crer no Cristo totus, no Cristo total. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.